Faltam poucas horas para começar o Circuito dos Reis, o principal campeonato de Honor of Kings aqui no Brasil, pelo menos nesse início de 2024. E por que não fazer uma tier list classificando os principais times, quem tem mais chance, quem tem menos chance, se comprometendo de verdade, para que a gente possa fazer o esquenta aí pro CDR de amanhã. Então, ó, já deixa o likezão para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! Mas antes eu só vou te lembrar que eu vou transmitir sim os jogos todos os dias, sexta, sábado e domingo, sempre que tiver jogo, começa agora no dia 15 de março, a partir das 2 da tarde, tá? Então se você quiser colar para uma resenha diferente, uma watch party do povo, que é bem diferenciada do comum, cola com a gente, seja aqui no YouTube, seja na Twitch, os links estão aí embaixo, só escolher por onde você quer assistir, porque com certeza vai ter muito jogo bom. E também, família, já saíram os grupos aqui, eu vou deixar na tela, mas não vou me aprofundar nisso agora, porque o vídeo ficaria muito longo e eu vou falando sobre isso quando eu estiver pontuando de cada time, tá? Então, para classificar os times, obviamente que eu levei em consideração os grupos que eles estão, por isso que a gente vai falar num segundo momento. E para explicar a tier list de forma bem resumida, a gente tem 5 divisões, eu tinha feito no início com 4, mas acho que não ficou tão explicado assim, não ficou tão definido o que eu realmente acredito do campeonato, então vamos fazer com 5 para ficar fácil e simples para todo mundo. Favorito, onde eu vou me comprometer, vou colocar apenas um favorito. Muito fácil botar 3, 4, 5 times aqui, sendo que tem times muito fortes no Brasil que poderiam ser favoritos, mas não, aqui a gente vai botar um só. Vamos colocar uma galera que tá brigando pelo título, que tem totais condições de ganhar esse campeonato, que também são favoritos, mas não tanto quanto o primeiro. A galera do Classifique Só, que é uns times que eu acredito que vão passar de fase, mas nesse primeiro momento não deve ir muito longe na competição. Brigam pelos playoffs, que é a galera ali que vai ter que penar um pouquinho, vai ter que ralar para conseguir uma vaga, e o pessoal do que vier lucro. Como o nome já diz, né? Não tem muitas expectativas, mas se pintar alguma coisa, gode demais. E vamos começar pela galera do que vier lucro, tá? Que eu vou colocar 4 times aqui. For the Win, Aposentados Perigosos, STM e Domingo à Noite. Você vai ver que a minha explicação para eles é bem parecida, mas são times que vieram do Qualify aberto. Vou destacar Domingo à Noite aqui e STM como 2 times muito próximos do que eu vou falar, porque eles estão no mesmo grupo com Allgame e Bbold, que naturalmente já fica difícil classificar, então não acho que eles são favoritos. Dou um destaque um pouquinho maior pro time do Domingos à Noite aqui, Mevius, RFzinho, Xiang, é uma galera bem promissora do Tier 2, mas que num campeonato como esse, acho que eles não entram pra nada. E sim pra adquirir experiências, se vender pra uma org, né, mostrar que eles têm condições de atuar por uma org mesmo, até porque a galera que tá free edge tá em busca de algo melhor. O pessoal da STM é uma galera que eu tenho um pouco menos de informação do que todos os outros times do campeonato, foi o que eu menos vi jogar, só vi algumas coisinhas assim, então não vou destacar nada muito grande. For the Win, pessoal aí, Blake, Mercy, uma galera boa, eles estão no grupo da baguncinha, tá? Pra mim o grupo D é o grupo da baguncinha, DreamHack, Cade, Rufus, tudo pode acontecer aqui. Eu acho que a Cade, lógico, né? É a favorita do grupo, mas tirando isso, tudo ali, qualquer um ali pode tirar a vaga um do outro. Você vai entender melhor quando eu explicar sobre os outros 2 times. E o pessoal do Aposentados e Perigosos, eles não vão ter uma vida muito fácil, porque Corinthians, Fluxo e Influência, então a galera aí, Mano TH, Kenny, vão ter que ralar bastante, claro, contra o Corinthians da Super Jogo, mas ainda assim, Fluxo e Influência são muito favoritos para classificar nesse grupo. Acho que é bem difícil eles brigarem por uma vaga. Então, esse é o bonde do que vier é lucro. Já a galera que briga pelos playoffs, eu vou puxar 2 times aqui, tá? Randoms e Aquarianos Natos, pra gente começar. Pra você entender o que eu vou falar, tá? Randoms manteve uma base, tem jogadores como Metal, Angra, que são muito fortes. E, pô, não tem como você subestimar. É uma galera que pode decidir jogo sozinho. E Aquarianos Nato é o time do Azrael, que, pô, tem uma galera muito boa jogando com ele. Então, foram times que até se destacaram muito ali nas qualificatórias. Você vê que eles tinham um nível acima mesmo. O problema é que eles estão no que é pra mim o grupo da morte. Eu vou explicar porque que é o grupo da morte, tá? Alpha 7, Aquariano Natos, Lupus e Randoms. Eu acho que a discrepância de times aqui é a menor comparada a todos os outros grupos. Nos outros grupos você tem alguns times que estão um pouquinho abaixo, ou você tem 2 times que claramente são favoritos e outros 2 não. Aqui não. Eu acho que é óbvio, né? Alpha 7 é a favorita do grupo, mas ainda assim também não é nada tão absurdo. A gente tem que ver como é que eles vão voltar aí da Turquia. Calma que a gente já fala da Alpha 7, mas Lupus, Randoms e Aquariano Natos, eu acho que é um nível aí muito pegado, tá? Aqui pode acontecer qualquer coisa, qualquer um pode ficar de fora. Então, é um dos grupos mais pegados que a gente vai ter no campeonato. Na sequência, eu vou puxar mais 2 times aí que estavam no Qualify, time do Corinthians e o time da Rufus. Time da Rufus, time do Fusion, do meu amigo Nil, uma galera bem promissora, tá? Um time muito bom. O Fusion já tá mais que consagrado aí, mas uma galera bem boa. Porém, eles estão num grupo aqui, que é o grupo que eu falei pra vocês da baguncinha, né? Com For the Win, Vivo Cage e DreamHack. Nesse primeiro momento, eu acho que a briga deles é com a DreamHack para classificar. Então, não é um time que dá para colocar muito acima, mas é um time bem legal para ficar de olho. E o time do Corinthians, o novo time do Corinthians aí, é a galera que tava jogando aí na Vendes, né? Atreus, Tazi, outro time bem forte para você ficar de olho. E eles estão nesse grupo com Fluxo e Influência. O problema é isso, né? Se você está nesse grupo aqui, classificar já fica difícil. Acho sim que eles vão brigar por essa vaga, tá? Não é um time morto ou esquecido. Eles têm condições,
mas claramente Fluxo e Influência são mais fortes, pelo menos são mais fortes no momento. Para fechar essa lista, por um motivo bem específico, na verdade por dois motivos, eu coloco a DreamHack também brigando pelos playoffs, tá? Por eles estarem no grupo da baguncinha, como eu falei, tudo pode acontecer, qualquer time aqui pode pegar a segunda vaga. Acho que a DreamHack ainda é a favorita para a segunda vaga, mas cravar é difícil. E aqui tem uma galera muito boa, Fake, Mano Freezer, o próprio Katrina, cara, o time todo ali, individualmente falando, são peças bem interessantes, mas a gente não sabe como eles estão junto. Eu, pelo menos, não treino com eles, não conheço, assim, não tenho como dizer como tá o dia a dia, não tenho como dizer como estão os treinos ou algo do tipo. Então é um time que com certeza vai querer se mostrar, o que é bem legal, né? Porque é um time ali com personalidades muito fortes também. Então, ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. Não sei para que lado vai. Então, nesse momento, eu acho que eles vão brigar pelo playoff. Mas com certeza tem uma galera muito boa, pô. Mano, Freezer dispensa comentários. E eu acho que é um time que também pode surpreender. Já a galera do Classifique só vão ter dois times aqui, tá? E nossa, aqui já começa o problema, né? Se antes não teve tanto problema, talvez teve para algumas pessoas, aqui vai ter mais, tá? Primeiro, eu vou colocar loops do meu amigo Mitch, mais conhecido como Milf aí. Mas nesse primeiro momento, cara, o time é muito forte. Com Kank, eu fico muito tendencioso a querer colocar esse time mais pra cima, não vou mentir. Um time que tem Mitch, que tem Kank, tem o Kaiba como coach, pô, tem o Tempest, tem uma galera muito boa jogando junto. Com certeza vai ser contender a título em algum momento. Mas nesse primeiro, eu acho que eles estão num passo que nem o Kaiba falou mesmo na live aí que a gente fez do Invitational, que é um time a longo prazo, que eles estão fazendo um projetinho a longo prazo para colher frutos lá na frente. Então acho que nesse primeiro campeonato eles podem sim se classificar nesse grupo da Alpha 7, acho que eles são os favoritos aí para pegar a segunda vaga, mas não acredito que eles vão tão além. Se forem, não vai me surpreender não. Mas ainda assim, nesse primeiro momento, eu vou colocar eles só nesse grupo. E ao lado da Lupis, a gente vai colocar Bibold, e eu sei, isso daqui foi uma das minhas maiores dúvidas ao fazer a tier list, não vou mentir para vocês, porque a Bibold é um time que dispensa comentários, um dos top 5 do ano passado, um time fortíssimo, um time que tem no mercy, você não pode subestimar, mas perder dois jogadores como o Kank e o Muster é algo que me deixa uma pulguinha atrás da orelha, tá? Eu confesso que eu não sei como a Bibold está treinando atualmente, não sei se o novo time deu liga, não sei se o Mitch aí, que inclusive é barbeiro e pro player, né? Já tem meu respeito, pô, o cara consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se esses novos jogadores encaixaram, não sei como tá atualmente, e eu confesso que de todos esses times que a gente tá falando, é o que mais me desperta uma dúvida. Acho que a Bibold pode sim se classificar, pô, eles estão num grupo que é totalmente classificável, mas não acho que nesse camp eles vão muito além. É apenas um predict, apenas uma previsão. Isso pode mudar tudo depois da fase de grupos, aí a gente classificar de novo e enxergar que, né, a gameplay é outra. Mas nesse primeiro momento eu apostaria que eles estão ao lado da Lupis. E agora a gente começa a galera que briga pelo título, tá? E também vamos colocar o favorito na sequência. Aqui, pô, são 5 times fortíssimos que fica difícil. Vamos começar pelo Fluxo. Fluxo com triple F, né? Freaks, Fênix e Fex. Caramba, difícil, pô. 3 Fs aí absoluto. Pode fazer muita diferença. Tem o Ventus também, o Kush. É um time, primeiro, né? O Fluxo, como só uma org gigantesca, uma baita estrutura. Os moleques estão muito felizes, tô sempre acompanhando. Confio muito no Fex. Fex vai trazer uma experiência da hora na China. Então, esse time, eu não sei se nesse primeiro campeonato eles são super favoritos, mas acho que é um time que tem muito potencial para crescer e, no mínimo, briga pelo título e deve crescer bastante ao longo do ano. Vou puxar outro time aqui, caramba, aqui já ficou uma briga difícil, tá? Mas eu vou trazer o pessoal da Influence. Esse é outro time que eu não vou perder muito tempo falando, não, tá? 5 jogadores estão jogando junto há muito tempo. Tem o Sony, tem o Petrone, a galera que era toda do Fluxo antigo, que agora tá na Influence. Isso dá um baita buff pro campeonato, porque são 5 jogadores que já se conhecem, que já estão treinando, já estão acostumados, enquanto a maioria, 90, 95% dos outros times estão com uma lineup nova ou com alguns jogadores novos, então a Influence vem sem dúvida nenhuma para ser uma das grandes favoritas a brigar pelo título. Não é o principal favorito, mas é sim um dos times mais contenders aí ao campeonato. E a galera é muito boa também, a org é da hora, então, pô, não tem muito o que falar. Sobrando o nosso top 3 aqui de All Game, Vivo Cage e Alpha 7, cara, aqui é dificílimo, eu já vou puxar o primeiro aí, eu já vou puxar a Alpha 7 aqui pra briga pelo título, que, bom, isso é óbvio, né, óbvio que a Alpha 7 tá brigando pelo título. Pelo bootcamp que eles fizeram na China e por tudo que foi mostrado no Invitational, com certeza a Alpha 7 é um dos times favoritos aqui, a gente só não sabe como tá o mental da galera. Eu, pelo que eu conheço dos moleques, os moleques são muito firmes e têm uma cabeça muito boa e não vão vir afetados pro camp. Mas é difícil dizer, porque da forma como eles perderam a final pra Vivo Cage, é complicado de você, né, cravar que eles vão vir 100% e que eles ainda não têm algum resquício do campeonato passado. Acho que não, mas vale esse ponto de dúvida aí, por isso que eu também não colocaria eles no favorito. E sobrando aqui o nosso top 2 final, que não necessariamente é um top 2, tá? Que eu tô colocando só os times assim na sequência, mas não quer dizer que um seja top 3, top 4, top 5, estamos colocando tudo no mesmo tier. E aqui vai a grande diferença, tá? Vamos fechar logo, tá? Então,
Allgame briga pelo título e a Vivo Cage é a grande favorita. Calma, já vou justificar por quê. Falando em nomes, eu acho que a Allgame talvez tenha o time do campeonato com nomes individualmente mais fortes. Talvez, tá? Eu não tô cravando. Tô dizendo que é uma boa possibilidade. Você tem Norvas, você tem Lef, Sik, você tem o Ocean e o Sar. São 5 jogadores que individualmente são absurdos. Comissão técnica monstra, tem Pitch, tem o Soninho. A estrutura da org da Allgame, pelo menos o que a gente tem visto, é uma estrutura muito da hora. Então eles têm tudo para se tornar um dos melhores times do Brasil. Mas eu não posso cravar aqui que eles são super favoritos sem ter visto em uma competição oficial. Pelo que a gente sabe aí de treino, o bagulho tá legal. Mas em competição oficial a gente não viu, então seria meio esquisito eu botar eles como principal favorito ao título só pelos nomes. Se esse time der liga, acabou, tá? Vai ser um time aí que vai sempre brigar no top 2, top 1 de todos os campeonatos. E a Vivo Cage, é impossível você não colocar eles como favorito nesse primeiro momento. É o atual campeão brasileiro do ano passado, atual campeão do Invitational, acabou de papar um título internacional. Então como é que eles vão voltar pro Brasil e eu não vou botar eles como favorito? Seria muito louco. Talvez você possa discutir algumas coisas assim, até de feeling, mas no quesito técnico, óbvio que a Vivo Cage é a favorita, pelo menos na minha opinião, é difícil contestar isso. Jogadores individualmente muito bons, Meng e o Indy se encaixando cada vez mais nesse time, que também são, pô, 2 jogadores monstros, então é muito difícil deles não serem favoritos. Agora, tem um ponto, tem 2 coisas na verdade que eu destacaria aqui. Primeiro, eles vão jogar de casa, a informação que a gente tem, então isso já tira um pouquinho do rolê de você jogar junto, de estar lado a lado. Jogar de casa não é a mesma coisa do que jogar um do lado do outro. E também tem uma questão de assim, a gente sempre tem aquele rolê que o time que ganha um título importante, às vezes ele volta pro Brasil e volta meio que numa segunda marcha. Ele tá ali com, tá ligado? Com freio de mão puxado, não tá tanto na pegada. Eu não acho que isso vai acontecer com a Vivo Cage, mas existe sim essa possibilidade e a gente tem que levantar aqui nesse vídeo. Existe a possibilidade da Vivo Cage não entrar no 100%, jogando de casa ainda, meio se recuperando de ressaca e não ganhar esse título. Por isso que eu acredito que essa galera que briga aqui pelo título pode claramente qualquer um deles ganhar. A Vivo Cage é a grande favorita e tá aí a nossa tier list. Eu quero saber aí embaixo nos comentários o que você achou, o que você discorda. Nossa senhora, deve ter um monte de coisa que você discorda. O que você concorda também, deixa aí embaixo pra eu saber. Se for nos comentários, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.